Trump e Putin estariam selando a paz global ou também fazendo uma divisão de bens e ficando cada um com um pedaço do planeta? Eu sou o Diego Poggetti e esse é mais um vídeo do canal. Bem, meus amigos, depois desse encontro entre Trump e Putin que nós acabamos de presenciar aí no Alasca, o pessoal também encontrou um post do professor Olavo, que a gente sabe que sempre acertou tudo com décadas de antecedência, onde ele também falava sobre uma possível aliança de Trump e Putin. Esse encontro onde o Trump falou que esperava de repente ter feito mais acordos, mas que acreditava que coisas tinham sido avançadas, ele teria que conversar com o Zelensky também, e da parte do Putin, né, a gente viu algumas fotos dele bastante sorridente dentro do carro com o Trump, e o que mais poderia ter acontecido. Eu sei que as informações que foram divulgadas sobre esse encontro no Alasca foi o seguinte: era uma reunião que estava programada para durar 7 horas, onde no primeiro momento estariam apenas Trump e Putin, foi assim que aconteceu, no primeiro momento, somente com os seus tradutores. Os 4 ali reunidos, conversando, e depois então seria autorizada a entrada de outras pessoas, outros membros de ambos os governos. Essa reunião, que poderia durar até 7 horas, ela acabou com 4 horas, 3 horas e meia, e aquela entrevista também bastante rápida. E aí surge, né, esse post do professor Olavo relembrando, né, a relação de Trump e Putin, e eu tenho muito a falar para vocês sobre isso, de coisas que muitos de vocês talvez não lembrem ou não saibam. Vou só ler o post do professor aqui, onde ele diz: Trump e Putin vão restaurar a bipolaridade e a comunidade europeia vai tomar no que lhe resta de cu. E, na sequência, ele complementa que a Europa, os Estados Unidos e a Rússia vão partilhar o que sobra da Europa, e uma aliança Estados Unidos e Rússia, hoje uma possibilidade efetiva, será a maior força militar que o mundo já viu. A elite globalista perto disso será um peido de mico. Não sei o curso que as coisas vão tomar, mas é óbvio que Trump e Putin estão pensando exatamente nisso. E aí a gente fica pensando, como assim, né? Seria a maior aliança político-militar? Até que tal ponto eles poderiam estar tão unidos assim? E eu preciso lembrar vocês que Trump e Putin, eles possuem um inimigo em comum. Não seria uma aliança, obviamente, né, de selarem uma paz e Estados Unidos e Rússia lutarem juntos contra todos os males do mundo, até porque boa parte deles são financiados da Rússia e vêm de lá. Só que, ainda que por motivos e métodos diferentes, Trump e Putin têm um inimigo comum, que é o globalismo, esta elite globalista. E aí só fazer um rápido preâmbulo, porque isso também daria para falar muito tempo. O professor Olavo também sempre falou muito sobre as 3 forças de poder que controlam e disputam o controle do mundo, né? Que seriam a elite globalista, a elite eurasiana, né? O bloco eurasiano, né? Russo-chinês, e o bloco islâmico. E são 3 forças de poder que, em certos momentos, um está contra o outro, em certos momentos um se alia com o outro para combater um terceiro. Então é uma relação, às vezes, para muitos até complexa de entender como em alguns momentos eles podem andar juntos e em outros eles se atacarem. Mas essa relação bastante complexa é assim que funciona, e nesse caso, Trump e Putin têm o seu inimigo em comum no globalismo, uma vez que é óbvio que o Putin tem essa elite que o atrapalha, de certa forma, e esta mesma elite, logo que o Trump ganhou a eleição em 2016, eles forjaram, lembram aquela notícia que a Rússia, que o Putin teria feito uma interferência no processo eleitoral americano e por isso que o Trump foi eleito e tudo mais, que foi descoberto e confirmado que foi uma farsa, obviamente, e além de ter sido uma farsa, o Obama está envolvido, isso também já está comprovado. A investigação ela continua, né? Retornou ainda mais forte agora no governo Trump e continua com novas coisas que vão surgir. E a ideia era dessa elite globalista dar um golpe em Trump em 2016 e não deixá-lo governar. Uma vez que só se falava nisso, que o Putin teria interferido no processo eleitoral, e a partir daí surgiu todo esse complexo de censura
eu não sei se vocês se recordam, que nós vimos crescer cada vez mais e principalmente em 2020, né? Naquele evento mundial que vocês sabem que aconteceu, naquele vírus, e que censurou boa parte dos assuntos, principalmente a direita, e tudo que acontecia no mundo. Foi a partir de 2016, nessa tentativa de golpe contra Trump, que surgiu todo esse complexo onde a USAID, né, o USAID, ou melhor dizendo, ela não tinha, as pessoas pensam assim, como é que ela estava no governo, né? Era uma agência governamental e o Trump não sabia que ela já estava atuando contra. Era uma agência que tinha bastante independência, né? Então, desde então, ela meio que começou a tentar sabotar o governo dos Estados Unidos por dentro para enfraquecer e impedir que o Trump governasse. Então, em 2020, ela ficou ainda mais forte. E tudo isso porque o Trump não pertence ao Deep State, né? Ele não fez as iniciações, ele não pertence a essa sociedade secreta, assim como o Bolsonaro é um expoente nosso aqui no Brasil. E por isso que essa elite, né, houve esse racha, uma vez que até então, até surgir isso que existia antes de Trump e Bolsonaro, é um negócio que se chamava de unipartidarismo imperfeito, ou seja, tu tens dois partidos, né, que na verdade eles são quase como se fosse uma coisa só, e eles discordam apenas em assuntos acessórios, como era aqui PT e PSDB. Esse unipartidarismo imperfeito que governava. Então, nos assuntos centrais e mais importantes, eles estavam juntos, fazendo parte do mesmo sistema, do mesmo mecanismo, e faziam aquelas discordâncias em assuntos acessórios, fazendo para nós um teatro das tesouras que, até então, enganou basicamente, né, o Brasil inteiro. Então, o objetivo em comum, né, que existe do Trump e do Putin de desestabilizar e enfraquecer essa elite globalista, que a gente sabe muito bem os males dela, ficou cada vez mais evidente para nós desde 2020. Então, isso ajudaria com que o Trump ganhasse força nos Estados Unidos, o Putin também teria diversos dos seus interesses atendidos, e sendo um inimigo em comum deles, ambos poderiam ajudar a enfraquecer ainda mais, porque a elite globalista ela tem o poder do dinheiro, né? Mas hoje, com o Trump no poder americano dos Estados Unidos e o Putin na Rússia, eles também têm os poderes das armas. Então, por isso que o professor Olavo fala que o poder da elite globalista seria um peido de mico, porque essa elite ela precisa financiar governos, estar nos governos. Uma vez que ela não estaria nas duas maiores potências do mundo, o poder dela estaria extremamente reduzido. Até porque também seria interessante para o Putin enfraquecer um avanço da China, que está quebrando, é só uma questão de quando isso vai acontecer e não mais de se vai acontecer, isto é óbvio que vai. O Islã está tomando conta da Europa, enfraquecendo a Europa, e por mais que o Putin ele financie, porque se vocês observarem, todas as vezes que acontece um conflito, de onde vêm as armas? Para o Irã, para a Venezuela, os armamentos sempre vêm da Rússia. Então, por mais que o Putin ele financie este bloco islâmico, ele também não quer que esse bloco islâmico seja o dono do mundo, certo? Então, que atue com ele, mas que a Rússia possa sempre estar como a grande mãe, né, do mundo, como o poder soberano, e não deixando com que os islâmicos tomassem totalmente à frente, a ponto de repente se tornarem independentes da Rússia. Então, seria interessante para o Trump, para o Putin, esse avanço do Islã, mas não tanto, a ponto que prejudique a elite global, mas não os interesses do Putin. Para o Trump é interessante frear esse avanço, ainda que esteja na Europa, porque é um poder que também ganha muita força, e ajudaria a barrar o avanço da China, podendo aí negociar com que, de repente, a Rússia ficasse tomando conta de algumas regiões, a Rússia tivesse, né, mantivesse a sua influência em certas regiões e também conquistasse sobre algumas, que às vezes podem estar sob influência maior do Irã, ou até mesmo da China. Isso seria interessante para o Putin. Provavelmente uma negociação envolvendo algumas terras na Ucrânia, uma vez que a Rússia ela também está quebrada há já quase 20 anos. Ela seria o mais independente desses países aí, entre China, entre o bloco islâmico, mas ela também precisa de recursos, então algum pedaço de terra ali seria interessante para eles conseguirem ficar, à medida de, né, enfraquecer ou acabar com o conflito.
o Trump tem esse interesse, e daqui a pouco, com esse avanço que o Trump está fazendo sobre as Américas, e que eu vou falar num vídeo inteiro sobre qual é o projeto do Trump e para onde ele vai chegar, até porque isso vai envolver grandes acontecimentos no mundo, inclusive crises financeiras, eu tenho essa certeza já. Agora, ele poderia negociar com o Trump, entendeu? Tipo, olha só, eu estou avançando para a América Latina, isso faz parte do meu projeto, vou tirar a tua influência de lá, mas de repente tu ganha algumas terras na Ucrânia e a gente fica assim, a Europa está se desfazendo, a gente vai prejudicar a elite globalista e eu vou ficar com uma influência onde eu quero, que é nas Américas, principalmente para não deixar a China tomar conta, porque fica muito próximo dos Estados Unidos. E o Putin ganha alguma coisa que ele quer, mas percebam que o Trump, por ter a força que tem, ele consegue negociar com o Putin a ponto de ele sair com uma vantagem maior, que é a expertise do Trump. E também seria interessante porque o professor Olavo sempre falou que ele acreditava muito que a última batalha desses 3 blocos de poder seria entre o islamismo e o comunismo, ou seja, o Ocidente talvez já não tivesse acabado, estaria já controlado talvez por uma metade islâmica na Europa e o resto por China aqui na América Latina, com os Estados Unidos talvez bastante enfraquecido, para que o último grande conflito fosse entre o bloco russo-chinês e os islâmicos, porque uma hora eles vão se enfrentar, porque alguém quer ficar com o mundo só para si. E o Trump poderia ajudar a evitar ou no mínimo retardar, né, esse avanço tanto do bloco islâmico quanto do bloco russo-chinês, e fortalecer e muito os Estados Unidos, principalmente agora que ele está avançando sobre cartéis e grupos terroristas aqui na América Latina. A gente está vendo o que está acontecendo na Venezuela, que possivelmente pode vir a acontecer no Brasil, porque o Trump quer conquistar, digamos assim, né, dominar totalmente a influência na América Latina. Então, isso também enfraqueceria o globalismo, enfraqueceria a China, poderia ser uma ótima moeda de troca ali, tirar a influência da Rússia na Venezuela e dar em troca algum outro lugar para eles. E fica aí, como o próprio professor Olavo mesmo disse, não sei o curso que as coisas vão tomar, mas é óbvio que eles também estão pensando em como eles podem enfraquecer esse inimigo em comum. Eu acho que estou bastante curioso para ver isso que está acontecendo. Eu já sei um pouco do plano, já sei o plano do Trump para 2025 e para esse governo dele, tanto que eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. E eu quero que vocês me deixem a opinião de vocês aqui para saber, vocês acham que pode haver uma aliança, né, estratégica e momentânea entre Rússia e Estados Unidos para enfraquecer o bloco globalista, ou vocês acham que não, que o Trump só quer parar o conflito lá na Ucrânia e lutar sempre para enfraquecer a Rússia e não está pensando em aliança estratégica nenhuma? Deixem aqui para mim a opinião de vocês, eu estou muito curioso, vamos acompanhar os próximos capítulos e descobrir, né, acredito que dentro de pouco tempo, porque essa reunião, na minha opinião, ela não saiu, essa narrativa que foi contada nessa entrevista, óbvio que não foi só isso. Então eles já devem ter feito algum outro acordo, negociado alguma outra coisa, do tipo, eu vou ficar com esse pedaço aqui, tu vai ficar com aquele pedaço para ti, mas não vamos falar nada agora, porque a gente tem que primeiro começar a se movimentar, as coisas têm que ir acontecendo, daqui a pouco a gente fala alguma coisinha, vou lá falar com o Zelensky, só que pode ser que boa parte já tenha sido acertada ali brevemente nessa conversa deles. Então, deixa aqui nos comentários qual que é a tua opinião, o que tu acha sobre esse assunto, se é possível essa aliança ou se ela é impensável, e vamos acompanhar os próximos capítulos. Até mais!